O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente do plenário da Corte, decidindo por unanimidade, deu interpretação conforme à Constituição ao inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil, que estabelece a obrigatoriedade do regime de separação de bens no casamento de pessoa maior de 70 anos, regra que se aplica por extensão às uniões estáveis. Nesse julgamento, o Supremo fixou o tema 1236 de repercussão geral nos seguintes termos: nos casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoa maior de 70 anos, o regime de separação de bens previsto no artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes mediante escritura pública. Com essa decisão, entendendo inconstitucional a obrigatoriedade do regime de separação de bens, o STF afastou uma odiosa discriminação contra a pessoa idosa, já que o dispositivo do Código Civil contém uma injustificada presunção de incapacidade de forma a priorística da pessoa maior de 70 anos, só pelo fato da sua idade, sem qualquer consideração da sua saúde mental ou da sua lucidez no caso concreto. O que, evidentemente, é uma regra discriminatória, manifestamente ofensiva do princípio constitucional da igualdade, estampado no artigo 3º, inciso 4 da Constituição da República. Além disso, a Suprema Corte, com essa decisão, privilegia a autonomia da vontade, permitindo que o maior de 70 anos, que vá contrair casamento ou conviver em união estável, desde que mentalmente capaz e que o faça mediante escritura pública, afaste a obrigatoriedade do regime de separação de bens determinada pelo artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, para eleger o regime de bens que ele entender mais conveniente ou mais adequado à sua situação pessoal. Em síntese, de acordo com a leitura conferida pelo STF àquele inciso 2º do artigo 1641 do Código Civil, o regime de separação de bens no casamento ou união estável do maior de 70 anos deixa de ser uma regra cogente e só prevalecerá se o septuagenário não escolher, em escritura pública, um outro regime qualquer, como, por exemplo, o da comunhão parcial. Portanto, o regime estabelecido pela lei, nessa interpretação dada pelo STF, é meramente facultativo e só valerá se as partes não convencionarem de modo diferente num pacto antinupcial. E conforme o teor do acórdão proferido pela Suprema Corte, o STF modulou essa decisão para lhe dar um efeito apenas prospectivo, ou seja, essa regra tem aplicação ex nunc, projeta-se para situações futuras, sem afetar os casamentos e uniões estáveis já antes constituídos. Mas considerando que o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, permite a mudança de bens após o casamento, mudança do regime de bens depois do casamento, aqueles septuagenários que, estando sujeitos ao regime da separação total de bens, queiram escolher um outro regime, poderão fazê-lo, com a ressalva evidente de que o novo regime eleito também só terá vigência ex nunc, ou seja, só terá efeitos para o futuro, não terá efeitos retroativos. Finalizando,
É importante ressaltar que o tema da regulação do patrimônio dos cônjuges ou conviventes, inclusive no que toca aos aspectos sucessórios, é um assunto que demanda estudos e questionamentos em face das novas configurações de entidade familiar, trazidas pelas constantes mudanças dos perfis da sociedade brasileira. E por isso é que a redação da proposta de atualização do Código Civil, elaborada por uma comissão de juristas notáveis e já apresentada ao Parlamento brasileiro, aborda amplamente essa matéria, propondo inovações como, por exemplo, a exclusão do cônjuge do rol de herdeiros, dentre outras questões que certamente provocarão polêmicas na doutrina e na própria sociedade. Esse assunto, porém, deve ser objeto de comentários numa ocasião oportuna.